É, pessoal, o bolsonarismo, né, que começou com o movimento anticorrupção, anti-esquerda, anti-Lula, anti-PT, com o Bolsonaro falando "me chama de corrupto, porra!" Agora é um movimento que passa a vida defendendo bandidos, né? E o bandido da vez agora é o Collor, né? Todos eles estão defendendo o Fernando Collor lá no X, né? Estão dizendo que a prisão do Collor foi uma cortina de fumaça para o escândalo do INSS, lá que pegavam dinheiro dos aposentados e pensionistas. Sendo que esse escândalo correu muito bem nos 4 anos do governo Bolsonaro e Bolsonaro não fez nada. Mesmo assim, eles querem jogar a culpa no Lula e agora estão defendendo um corrupto do Collor. O Collor que tem uma ficha corrida enorme, né? Além de ter roubado o Brasil inteiro no confisco das poupanças. Para quem quiser saber mais depoimentos do que aconteceu na época do Collor, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre o Collor, acho que foi ontem, se eu não estou enganado. Olhe nos comentários para você ver. Quantas pessoas perderam tudo por causa desse vagabundo do Collor? Gente que vendeu uma casinha, pôs o dinheiro na poupança, não tinha mais nada. Gente que pretendia montar um negocinho. Tinha gente que não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários, faliu o seu próprio negócio, porque o dinheiro estava no banco e o Collor confiscou tudo. E não foi só a poupança não. Ele também colocou um empecilho para as pessoas sacarem dinheiro das contas correntes, tá? Comentaram aqui no meu vídeo e eu vi também o professor Vila falando isso. Então ele literalmente ele roubou o Brasil todo, pessoal. Todo, é o maior ladrão da história do Brasil, com certeza é o Fernando Collor de Mello. E mesmo assim agora os bolsonaristas estão no Twitter correndo, defendendo ele, dando a entender que a prisão dele foi só uma cortina de fumaça para esconder o escândalo do INSS, que também tem a ver com eles. Você vê como eles são cara de pau, canalhas e cínicos, tá? O que acontece, pessoal? O Collor, quando a PGR pediu a condenação dele, foi em 2015. 2015, o Bolsonaro nem existia politicamente, ninguém nem sabia quem que era esse bosta. O Bolsonaro não sabia nem se um dia conseguiria chegar à presidência da República, não tinha absolutamente nada a ver com o Bolsonaro, era na época do governo Dilma ainda, 2015, 2016. Então foi em 2015. O que tem a ver com o Bolsonaro isso, pessoal? Demorou quase 10 anos de processo e recorre daqui, recorre dali, recorre de lá, até que finalmente o Xandão falou, chega de tanta o advogado ficar recorrendo, não dá mais, ele está só protelando as coisas. O Xandão foi lá e falou, chega de ficar protelando, o cara vai ter que ser preso imediatamente. Ah, a culpa é do Bolsonaro. Sério? Num processo de quase 10 anos atrás? Finalmente o cara é preso, é para esconder os escândalos do Lula, por isso que o Collor foi preso. Fala sério, né, pessoal? Tem que ser muito cretino para acreditar numa tese furada dessa. E o que tem por trás dessa tese é justamente isso. Eles querem dar a entender para os seguidores dele que o Collor está sendo preso por uma perseguição política. Como se o Collor fosse inocente, como se ele não tivesse recebido 20 milhões de reais em propina quando ele estava lá na BR Distribuidora, ligado à Petrobras. Não, isso aí é só para... Então é uma perseguição política ao Collor. Ele foi preso agora só para abafar o escândalo do Lula. Fala sério, pessoal. A polícia achou carros de luxo, joias, milhões de dólares nas pessoas ligadas a esse caso, principalmente o Collor. O Collor tinha vários carros de luxo, sem saber a procedência, o dinheiro que ele tinha para pagar isso. O Collor tinha dinheiro em casa, tinha dinheiro no exterior. O Collor, acho que foi um dos maiores picaretas da história do Brasil. Agora não pode ser preso, porque senão é para abafar o escândalo do Lula. Não, pessoal, isso aí eles estão querendo colocar a pecha de inocente no Collor, porque eles sabem que o Collor virou amiguinho do mito, os dois até viajaram juntos. O Collor quase fez parte do governo, mas se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, talvez estivesse no governo do Bolsonaro. O Collor pediu voto pro Bolsonaro, vocês viram lá no outro vídeo, né? Ele, Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro falou bem do Collor mais de uma vez, chegou a dizer que o Collor fez grandes coisas pelo Brasil. Grandes coisas do que? Andar de lanchinha, que nem o Bolsonaro? Fica andando de jet ski? Que é só isso que o Collor fez no governo dele. E o Collor é isso, pessoal. Só um vagabundo, então como o Bolsonaro é aliadinho dele, né? Virou amiguinho do mito. Então eles querem descolar essa imagem, né, do Bolsonaro e do Collor, descolar a imagem de corrupto do Collor, para não respingar no Bolsonaro, ainda mais agora que o Collor foi literalmente preso. Então eles têm que defender o Collor agora, tem que defender o maior bandido do Brasil, né? É Deus, pátria, família. Collor agora é um patriota, de verde e amarelo. Ele foi preso por uma perseguição e maldade do Xandão, chegaram a falar isso. Quer dizer, o cara que passou a vida roubando, agora foi preso, é maldade do Xandão, é perseguição do Xandão. Não dá, né, pessoal? Esse pessoal passa dos limites. E o que estão inventando também agora, pessoal? Estão inventando que o Collor foi preso na Operação Lava Jato. Vocês vão ver tudo que é noticiário isso daí. E aí os bolsonaristas estão questionando assim. Ué, os petistas viviam reclamando da Operação Lava Jato, comemoraram quando o Dias Toffoli começou a soltar um montão de gente da Operação Lava Jato, o PT estava lá comemorando, Zé Dirceu, mas não sei quem, mas aquele outro lá, o Palocci, estavam tudo comemorando. Agora quando é Collor, aí eles aceitam a Lava Jato, seus hipócritas. Ai, pessoal, é difícil ter que explicar o óbvio nesse país, viu? Tanta narrativa mentirosa dos bolsonaristas cansa, viu?
Realmente cansa. Dá vontade de bancar o Nando Moura, sabe? Mandar eles tomar naquele lugar. Porque eu nunca vi um movimento tão canalha, tão mentiroso e tão cretino como bolsonaristas, pessoal. Primeiro, a prisão do Collor não tem nada a ver com a Operação Lava Jato. Ah, Ronaldo, mas eu vi no jornal, Collor foi preso pela Operação Lava Jato. Não, pessoal, o que acontece é o seguinte. A Operação Lava Jato, que começou lá em Curitiba, por causa de um doleiro, acho que é o Iosef, se não estou enganado, ela foi criando uma força-tarefa para investigar outros corruptos. E foram surgindo outras operações em paralelos em outros lugares do Brasil, investigando outros esquemas de corrupção, que fazia parte dessa força-tarefa, e esses esquemas acabaram ganhando o nome genérico de Operação Lava Jato. Mas não era tudo Operação Lava Jato. A Lava Jato era só aqueles casos que foram parar em Curitiba, lá com o Sérgio Moro, com a denúncia lá do Deltan Dallagnol. Aquilo era Lava Jato, o núcleo duro da Lava Jato. Esses outros casos genéricos eram casos independentes de outros lugares do Brasil, que nem o Collor. O caso dele é de Maceió, Alagoas, não tem nada a ver com Curitiba. Então foi feita uma investigação, foi feita uma denúncia, a Polícia Federal investigou, indiciou, todo o processo legal, mas o nome genérico era Lava Jato, porque esses outros esquemas de corrupção faziam parte de uma tal chamada força-tarefa. Mas não tem nada a ver com o Moro, nem com o Deltan, nem com Curitiba. Isso é até um erro a imprensa noticiar dessa forma, que as pessoas acham que é a mesma coisa. Não, não é. No caso do Moro e do Deltan, foi provado, depois da Operação Vaza Jato, que eles tinham um conluio. O juiz e o Ministério Público, eles ficavam decidindo, escolhendo testemunha, escolhendo provas, forjando provas, prendendo as pessoas por tempo indeterminado até elas caguetar o Lula, colocando até grampo em cela de cadeia, coisa que é proibido por lei, grampeando até advogados. Tudo isso foi a Operação Lava Jato. Foi uma palhaçada do Moro e do Deltan, porque o objetivo deles era prender o Lula o mais rápido possível, inclusive o processo do Lula passou por cima de outros, prender ele sem prova, como o próprio Moro disse que não tinha prova, né? Só um conjunto evidenciatório. Ele colocou no despacho, que não tinha prova nenhuma do envolvimento do Lula, que ele tenha recebido favorecimento da OAS, e tudo isso para poder ajudar o Bolsonaro a se eleger, para depois o Moro ser ministro da Justiça dele. Isso foi a Lava Jato. Esse caso do Collor foi julgado por outro juiz, foram outras pessoas que investigaram ele, foi a Polícia Federal de Brasília e Alagoas que fizeram todo um trabalho investigativo, foi a promotoria de lá que denunciou ele, foi o PGR de Brasília que denunciou ele, que não tem nada a ver com o Deltan Dallagnol, foi o PGR da época. Eu não lembro se era o Gonê na época, né? Gonê não, perdão, o Janot, mas é próximo da época do Rodrigo Janot. Então o PGR daquela época, não sei se é esse, tá? Tô só citando aqui por alto, foi quem denunciou o Fernando Collor, mas eu acredito que talvez tenha sido o Janot mesmo. Denunciou o Collor, então não tem nada a ver com o Moro e com o Deltan, pessoal, não tem nada a ver com Curitiba. É um caso à parte, é um crime à parte, é um processo à parte, é um juiz à parte, é uma investigação à parte, uma denúncia à parte, e ele finalmente foi condenado pelo STF. O que tem a ver com a Lava Jato lá de Curitiba? A Lava Jato, algumas pessoas que foram soltas pelo STF, foi porque o STF descobriu que ali tinha um conluio entre o juiz e o Ministério Público e que eles estavam prendendo pessoas inocentes. Basicamente isso, pessoas que não tinham prova, não tinha nada. Pega o Palocci, por exemplo. O Palocci fez uma delação contra o Lula, que a Polícia Federal, na parte técnica, falou que era completamente impossível aquela delação ser real. Parece aqueles testemunhos daquele tio Chico, você lembra que nas igrejas evangélicas, que ele falava que fez o carro da Honda, que ele fez isso, que ele fez um pacto com a Xuxa, que ele fez não sei o quê, que ele estava na Europa e no Brasil ao mesmo tempo. É completamente impossível, pessoal. É a mesma coisa a delação do Palocci. Era completamente impossível, não tinha amparo na realidade. Não tem, por exemplo, como uma pessoa está em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Então aquela delação foi só para o Palocci tentar conseguir uma pena mais branda e fazer aquilo que o juiz queria, que era caguetar o Lula. O objetivo deles tudo era em torno do Lula. A quem interessar possa, eu tenho um vídeo aqui muito bom chamado Dossiê, a conspiração da Lava Jato, onde eu mostro depoimentos reais de pessoas que participaram da Lava Jato, onde todos eles falam isso. O objetivo era pegar o Lula. Não importa se fulano era inocente ou não, fica preso até denunciar o Lula. Tanto que o próprio Bolsonaro uma vez falou isso, quando ele estava rompido com o Sérgio Moro. Não sei se vocês lembram. Ele falou, Moro, eu sei, aquelas delações suas lá, eu tô ligado, aquelas delações que você fazia. Dando a entender que o Bolsonaro sabia que o Moro fazia delações falsas, pressionava as pessoas, mantinha presas só para poder prender o Lula. Ou seja, foi uma conspiração política para derrubar o Lula e colocar o Bolsonaro no poder. Tá? Vejam aí o vídeo se vocês quiserem, ou se eu lembrar eu coloco aqui na tela final desse vídeo. E por fim, pessoal, o Collor, ele parece que está ficando meio senil. Tá? Eu vi o julgamento dele lá na audiência de custódia, o juiz bem calmo conversando com ele. Ele estava super calmo, tranquilo, como se ele não tivesse receio nenhum de ser preso. Me lembrou até um desenho que eu vi uma vez, não sei se vocês já viram, que é um desenho chamado, de um canal chamado Sociedade da Virtude, que é um canal ligado ao Porta dos Fundos, que eles fazem desenhos animados, tanto em português quanto em inglês. E uma vez eles fizeram uma sátira do Esquadrão Suicida, né? Onde
A diretora chega lá e fala, olha, vocês foram escolhidos para uma situação suicida, com 99% de chance de vocês morrer, vocês vão se ferrar, não vão conseguir sair com vida. Aí tem a Arlequina que ela fala, eu tapo. É a mesma coisa o Collor, ele estava desse jeito lá na audiência. Olha, o senhor vai ser preso, tal, numa cadeia comum, porque o senhor cometeu crime. Eu tapo. Sua vida vai estar em risco, você vai cagar num buraco, a prisão que você vai não tem estrutura, nem qualidade de vida, tá toda caindo aos pedaços, cheia de rato e sujeira para tudo que é lado. Eu tapo. O Collor estava bem assim, parecia que ele estava dopado na audiência de custódia. Ele não esbravejou, não expressou emoção, parecia que ele estava lá que nem a Arlequina desse desenho. Olha, você vai se ferrar, cara. Eu tapo. Essa é a impressão que eu tive vendo o vídeo de custódia dele, tá? Tanto que o advogado dele falou pro juiz, que tinha já apresentado nos autos um laudo médico, dizendo que o Collor era bipolar e tinha outra doencinha aí que eu não vou lembrar qual que ele precisava tomar medicamento e que ele deveria cumprir a prisão domiciliar e não numa cadeia no regime fechado. Aí quando o juiz pergunta pro Collor se ele tem algum problema de saúde ou se ele toma algum medicamento, o Collor falou, não tomo nenhum medicamento, minha saúde é perfeita. Ou seja, ele foi contra o próprio advogado dele que estava tentando conseguir um benefício melhor para ele. Mas enfim, ele vai ficar preso numa cadeia lá em Maceió, que a cadeia realmente tem má fama, tá, pessoal? A estrutura é ruim, cheia de mofo, infiltração, rato, sujeira, uma cadeia bem precária que ele vai ficar lá, mas ele vai ficar numa cela especial. Mas não é um lugar muito agradável, né, pessoal? Ele vai ter que fazer necessidades naquele buraco no chão. Não sei se vai ter outras pessoas com ele na cela, mas falaram que aquele advogado que agrediu a mulher, você lembra desse covardão? O advogado do Marçal, que ele bateu na mulher com as câmeras do prédio flagrado e agredindo a mulher, jogando a mulher no chão, batendo nela. Ele também vai ficar nessa cadeia junto com o Collor, tá? Não sei se eles vão ficar juntos, mas vai ficar na mesma cadeia. E essa pena do Collor, pessoal, como já comentaram aqui, ela é um pouco branda até, né? 8 anos e 9 meses, se eu não estou enganado. Dá quase 9 anos. Sendo que no Brasil, com 1/3 da pena, você já consegue uma progressão. Então vamos arredondar para 9, 1/3 dá 3 anos. Quer dizer que quando ele estiver com quase 3 anos preso, ele já pode conseguir uma progressão de pena. Dependendo do tipo de crime, pode ser com 1/6 do tempo, ou seja, 1 ano e meio no máximo, ele já pode conseguir algum tipo de progressão de pena com um bom comportamento, tá? Fora que do jeito que o Collor é envolvido com política, eu não dou 6 meses o Gilmar Mendes ou o Dias Toffoli manda soltar ele. Tanto que o Gilmar Mendes já pediu vista no julgamento. Mesmo o STF já tendo formado maioria, ele pediu vista. Eu quero pedir vista porque eu quero analisar melhor esse caso. Pedir vista pra quê, gente? O cara já tem a maioria. É só pra adiantar uma coisa que já está decidida. Então, mas só o fato do Gilmar Mendes pedir vista nesse caso, já prova o quê? Prova que o Gilmar Mendes quer proteger o Collor. Então eu não dou 6 meses, daqui a pouco o advogado do Collor entra com uma ação que vai parar no Collor do Gilmar Mendes e ele, como sempre, vai mandar soltar. Aliás, o Gilmar Mendes é famoso por isso, né? Por ter soltado vários prisioneiros corruptos, criminosos, traficantes, mafiosos. O Gilmar Mendes só manda soltar. Isso aqui estava com 50 toneladas de maconha. Pode soltar, é um cidadão de bem. Isso aqui matou a família toda, botou fogo na vizinhança e explodiu um caminhão-tanque. Pode soltar, pode soltar. Solta todo mundo, pode soltar. E esse é o Gilmar Mendes. Eu não dou 6 meses e já tá mandando o Collor ir pra casa de novo. Tá bom? Mas enfim, pelo menos um pouquinho que ele passa preso. Que nem eu falei no outro vídeo, a gente já fica com um pouco da alma lavada, né? Porque o Collor realmente foi o maior ladrão da história do Brasil. Não sei se ele perde pro Bolsonaro, tá? Que os dois estão pau a pau. E os dois são amiguinhos, né? Desejo muito que um dia os dois se encontrem em alguma cadeia da vida aí e permaneçam um bom tempo juntos. Que aí o Collor vai estar lá fechado com Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Quem sabe um dia o desejo dele se realize, né, pessoal? Então tá aí, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí, se inscreve, ativa o sininho. Compartilhe o vídeo nos grupos, nas redes sociais para as pessoas verem e comente também o que você achou, que é muito importante. Muito obrigado a todos que assistiram, até a próxima.